Você já imaginou ver um mamute lanoso ou um lobo terrível caminhando novamente sobre a Terra? Parece cena de filme, mas esse é exatamente o objetivo da Colossal Biosciences, uma empresa norte-americana que promete ressuscitar animais extintos usando clonagem, edição genética e reprodução assistida. A ideia é criar híbridos que carreguem características desses animais e reintroduzi-los em ambientes modernos. Mas será que isso é mesmo possível? E mais importante, será que devemos fazer isso? Por trás do espetáculo biotecnológico, há uma enxurrada de dilemas éticos, científicos e ambientais que dividem especialistas no mundo todo. Alguns veem nisso um avanço incrível para a ciência, enquanto outros alertam que esses projetos podem ser apenas distrações milionárias que desviam recursos do que realmente importa: preservar as espécies que ainda temos vivas e os ecossistemas onde elas vivem. Por exemplo, o cientista Pedro Galant, do Hospital Sírio-Libanês, questiona a real eficácia dessa iniciativa. Para ele, projetos como o da Colossal podem criar a falsa sensação de que a extinção é algo reversível, quando na verdade estamos apenas criando quimeras genéticas, organismos misturados, que não são exatamente as espécies extintas originais. Galant ainda ressalta que já foram investidos mais de 200 milhões de dólares na tentativa de desextinguir o mamute, valor que supera de longe os orçamentos destinados à proteção de parques nacionais e espécies ameaçadas. E tem mais: mesmo que essas técnicas funcionem, o que adianta trazer de volta o mamute se o ambiente onde ele vivia já não existe mais? Estamos apenas criando indivíduos isolados, sem ecossistemas capazes de sustentá-los. Para o especialista, isso pode ser mais marketing científico do que conservação de verdade. O processo de desextinção, apesar de parecer simples em teoria, é extremamente complexo. A Colossal primeiro analisa fragmentos de DNA obtidos de fósseis de animais extintos, como mamutes, lobos terríveis e até mesmo o dodô. Em seguida, cruza essas informações com material genético de espécies atuais semelhantes para recriar características da espécie-alvo. Com isso, produzem embriões híbridos que são implantados em úteros de animais modernos ou, futuramente, em úteros artificiais. Mas essa manipulação genética traz riscos que ninguém é capaz de prever completamente. Alterar um único gene pode gerar efeitos em cadeia no organismo e até mesmo no ecossistema onde esse novo animal será inserido. Imagine um híbrido mamute-elefante competindo por recursos ou introduzindo doenças antigas em populações atuais. As consequências podem ser irreversíveis e, em muitos casos, fora do nosso controle. E a pergunta que ecoa entre os especialistas é: vale a pena? O biólogo Fabrício Santos, da UFMG, defende que o foco deveria estar em conservar o que ainda temos e não gastar fortunas tentando trazer de volta o que já se foi. Ele lembra que estratégias clássicas de conservação, como as que salvaram as baleias jubarte da extinção, foram baseadas em combater diretamente as causas do problema: menos caça predatória, destruição de habitats e poluição, e não em criar soluções tecnológicas mirabolantes. Hoje, graças a esse trabalho, existem mais de 20 mil jubartes só no litoral brasileiro. Um exemplo de que preservar dá resultado real, sem precisar brincar de Deus da biotecnologia. Para Santos, trazer 2 ou 3 clones de volta à vida não é restaurar uma espécie, muito menos um ecossistema. Outro ponto crítico é que ainda não temos regulamentações claras para lidar com essas novas criaturas. Um híbrido entre elefante e mamute seria considerado uma nova espécie? Teria proteção legal? Poderia ser solto na natureza sem comprometer espécies nativas? Sem leis e estudos suficientes, qualquer reintrodução é um tiro no escuro. E enquanto discutimos essas questões, o tempo para salvar espécies que ainda existem está se esgotando. É por isso que muitos cientistas defendem que a pergunta não é: podemos trazer de volta um mamute, mas sim, devemos fazer isso. Será que reverter a extinção de alguns animais vai realmente corrigir os erros humanos, ou apenas alimentar a ideia perigosa de que podemos brincar com a vida sem consequências? O futuro da conservação depende de escolhas responsáveis, e talvez a maior delas seja proteger hoje o que ainda não perdemos.